Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre globalização, esse fenômeno global que ocorre na escala mundo, como nós falamos na geografia. Tenham muita atenção com esse tema, porque é um tema que vocês vão encontrar em várias partes da prova do vestibular. Não somente em geografia, história, na parte de humanas, mas também na parte de linguagens, na redação. A globalização ela é uma atualidade, por isso a gente vai falar sobre vários assuntos, dando para esse tema aquilo que ele realmente é, um tema interdisciplinar. Bom, eu gosto de explicar a globalização como um fenômeno amplificador de informações. E a gente pode falar também a respeito da integração entre os países. Esses são os principais conceitos da globalização. A globalização é um sistema de mundo que integra todos os países, ou como vocês vão perceber aqui ao longo dessa aula, quase todos. Mas quando falamos em globalização, falamos de um sistema de integração de economias, de integração territorial, de integração cultural, de integração de informação. As nações estarão integradas. E vocês vão perceber que existem instrumentos que vão permitir a manifestação dessa globalização e que existem também facilidades e estímulos para que essa globalização ocorra. E tudo isso tem relação com o contexto histórico do mundo. Em seguida, vamos falar também sobre os resultados negativos dessa globalização. Mas para começar, eu quero falar com vocês a respeito de quem faz essa integração global acontecer. Vamos citar as transnacionais, que hoje recebem esse nome, mas que antigamente eram chamadas de multinacionais. Então, multinacionais e transnacionais são as mesmas empresas, só mudou aí o nome, tá bom? Quando eu falo sobre transnacionais ou antigamente multinacionais, eu estou falando de empresas que têm a sua sede no país de origem e a sua filial em outros países. Geralmente a sede é em um país desenvolvido e a sua filial vai ser em um país subdesenvolvido. A filial é a fábrica, então ela vai gerar aí, uma série de impactos ambientais que vai estar lá no país subdesenvolvido. Não somente impactos ambientais, mas também impactos sociais, porque todo novo grande empreendimento, quando ele é construído, ele gera sempre alguma interferência espacial, social, ambiental. E quando essas empresas transnacionais decidem construir as suas filiais em um país subdesenvolvido, elas sabem muito bem o quanto é benéfico para elas, Porque nos países subdesenvolvidos a população está desempregada, a moeda é um pouco desvalorizada com relação à moeda do país de origem, que tem a sede da empresa. Sabe também ali que vai ser mais fácil flexibilizar, as relações de trabalho, as relações entre a produção e o meio ambiente. Isso é tudo muito benéfico para essas empresas. Bom, a população também faz essa integração acontecer, através do uso da internet, através do uso da comunicação. Os estados começam a se organizar nesse sistema globalizado. Os blocos econômicos também são um exemplo de um instrumento que permite essa globalização, porque os blocos econômicos são conjuntos de países que estão organizados para facilitar as suas relações econômicas, as suas relações políticas e culturais. A ONU também ela vai produzir aí essa integração, Ela é um órgão internacional que vai unir as nações de fato, inicialmente com o objetivo apenas relacionado aí à paz, ao mantimento, à conservação da harmonia entre os países, mas hoje a gente sabe que a ONU atua em outros setores relacionados aos direitos humanos, relacionados à economia, à política e à cultura dos países. Bom, a globalização ela também recebeu algumas facilidades e estímulos com o neoliberalismo. O neoliberalismo ele gerou aí uma flexibilização das leis trabalhistas, o domínio das empresas sobre o território nacional
e por conta disso um recuo do Estado, né? A ideia de Estado mínimo, ela é muito benéfica para a globalização. As manifestações dessa globalização podem ser citadas tanto pelos transportes, a gente pode citar aí o avião, a construção de portos, rodovias, transportes também subterrâneos. Podemos falar também da comunicação, a questão também das transações financeiras, a bolsa de valores, né? Tudo isso tem a ver com a evolução tecnológica. Bom, de acordo com essa globalização, houve aí uma diversidade cultural. As pessoas começaram a transitar em diferentes culturas, fisicamente e digitalmente. E isso foi gerando aí o que? A xenofobia, um assunto que a gente conversou desde o início da quarentena, né? Falamos até a questão entre o estranho e o estrangeiro. Se vocês esqueceram, dá uma olhada no primeiro vídeo que eu mandei para vocês. E se quiserem também, pesquisem no meu canal. É o primeiro vídeo que eu lancei no meu canal. Bom, a xenofobia, a exclusão social são questões negativas que estão inseridas, né, nessa globalização. Quem não tem acesso à internet é excluído. A gente está falando aí de uma exclusão social que também é apresentada como uma exclusão digital. Isso me lembra o conceito do geógrafo Milton Santos, onde ele disse lá por volta de 1991 que a globalização ela é um processo de interdependência entre as nações. O que seria essa interdependência? É a gente saber que existe uma relação entre esses países, né? Uma relação de dependência entre eles. Milton Santos também falou sobre o fato de nem todo mundo está inserido nessa globalização. E no seu livro, Por uma Outra Globalização, ele fez uma defesa à necessidade de se existir outra globalização, para que fosse possível inserir outros sujeitos dentro desse sistema. Por quê? É muito fácil a gente falar que a globalização é a integração dos países no mundo, mas existem países que não estão inseridos nessa globalização. Existem pessoas que não fazem parte dessa transformação espacial, social, cultural, econômica e política. Isso é o que, gente? Isso é a exclusão digital. A gente pode mostrar aí alguns exemplos dessa globalização. Podemos citar o coronavírus, como eu já falei anteriormente para vocês, né? Que foi aí uma doença que só se tornou uma pandemia graças à globalização, graças à facilidade de fluxos dessas pessoas no mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, quem traz a doença é a classe média por intermédio dos fluxos internacionais e quem dissemina a doença é a classe baixa por intermédio das aglomerações urbanas. E tanto os fluxos internacionais quanto as aglomerações urbanas são aspectos da globalização. E algo que eu também comentei com vocês, né, positivo com relação ao coronavírus e à globalização, é que quando for descoberta a cura, esses mesmos fluxos internacionais vão facilitar no caso, a distribuição, né, desses remédios, dessas vacinas. Bom, podemos citar também o estudo do inglês. O inglês hoje ele é uma língua universal. O estudo do inglês, o estudo do espanhol nas escolas vai sempre dando aí a possibilidade de um intercâmbio, a possibilidade de um fluxo transitório, de você sair de um país e ir para outro. E se você está estudando a língua, é claro que são vários os motivos para você estudar um idioma estrangeiro, mas atualmente não fica somente na ideia da viagem, faz parte também da ideia do trabalho, né, de você conseguir novas oportunidades fora do seu país, principalmente em países anglófonos, né, de língua estrangeira, inglesa. Então, por isso que o inglês ele é tão importante nessa atualidade da globalização. Até porque quem vai estar no topo dessa globalização é os Estados Unidos, que é um país que tem aí o idioma inglês. Então, nada mais justo do que você priorizar a língua de uma superpotência, né, que está aí em articulação com várias economias.
Outro exemplo que a gente pode dar também é a ONU, que eu já falei, né? Que ela regula questões políticas, esses acordos mundiais que existem, esses protocolos relacionados à natureza, relacionados a refugiados, relacionados à economia, à cultura. Podemos citar também algumas empresas como a Nike, a Adidas, McDonald's, que são empresas que estão presentes em vários países. Inclusive a Nike, ela tem ali a sua sede nos Estados Unidos, tem ali o escritório em Nova York, onde o pessoal do marketing, do designer, né, faz ali o desenho daquele tênis, manda esse projeto para a China e lá na China, que tem a filial dessa transnacional, eles vão fabricar esse tênis e depois eles vão vender. O mesmo ocorre com a Apple, o mesmo ocorre com a Adidas, o mesmo ocorre com a Timberland, que são marcas que são estrangeiras. O McDonald's não preciso nem falar, né? Ele é a cara da globalização. Ele está sempre presente em vários países, inclusive quando ele vai para um país do Oriente Médio, que o pessoal não come carne de vaca, de boi, porque é um animal sagrado, tem sempre ali o frango, o peixinho. Então o McDonald's ele sempre se adapta à realidade local para poder vender, né, para poder lucrar. Então ele é bem assim esse perfil mesmo de uma empresa globalizada. Bom, os filmes Os Vingadores, por exemplo, que viralizou aí no mundo, né? Essa coisa dos filmes, essa globalização cultural, é muito importante a gente conversar também. Por quê? Através da divulgação desses filmes, né, da dispersão desses filmes aí no mundo, principalmente em áreas que são orientais, a gente vê aí que tem uma preocupação muito grande em difundir os hábitos estadunidenses, né? Os hábitos ocidentais, a cultura ocidental. Então, quando a gente coloca aí os Vingadores como o salvador do mundo e a gente sabe que esses super-heróis são estadunidenses, o que a gente está querendo dizer para as crianças e para os adolescentes? A gente está querendo dizer que o tio Sam, a superpotência, ele tem poder para isso, ele tem poder para atuar no mundo, ele tem poder para salvar o mundo. Então não é apenas um mero filme para poder aí distrair a nossa cabeça, é também aí uma promoção ao hábito, à cultura local. E é claro que não é só os Estados Unidos que faz isso. Inclusive, existe, né, Bollywood, existem outras empresas e empresas assim de filmes, né, outras perspectivas, né, outros materiais que vão sendo produzidos no mundo oriental, onde a China ela está começando também a produzir essa divulgação de sua cultura. A Coreia também, né, através do K-pop. Então tudo isso está em curso. Essa necessidade da gente divulgar a nossa cultura, divulgar o nosso hábito, divulgar o nosso conhecimento. Bom, o capitalismo globalizado, ele vai ter aí essa característica das transnacionais. É importante que vocês entendam que antes da globalização não era assim. Era muito comum que um país tivesse ali as suas empresas, as suas indústrias. Às vezes até tinha uma empresa estrangeira, mas ficava o escritório, né, a sede, a filial, tudo ali no mesmo país, porque era uma outra organização. Com a globalização, tudo muda. Você já não precisa mais estar perto para se fazer presente, né? Você está sempre próximo, mesmo distante. Então, essa simultaneidade do tempo, essa simultaneidade do espaço é uma característica da globalização. Eu posso, por videoconferência, me fazer presente no mesmo tempo. Mesmo que você esteja em um outro espaço, eu vou estar presente. O que é isso? Simultaneidade do tempo, duplicidade do espaço. Isso é a globalização. Isso me lembra David Harvey, que pode ser que vocês encontrem textos tanto do Milton Santos quanto do David Harvey no vestibular, então atenção. O David Harvey, ele falava sobre o encurtamento do mundo e realmente, né, o mundo era muito grandão, com esses fluxos aí de aviões, né, com esses fluxos de internet, o mundo fica pequenininho. Se eu quiser, por exemplo, agora eu posso viajar para algum lugar do mundo sem sair do lugar.
E isso vai gerando aí uma série de transformações em tudo, né? Na forma da gente estudar, na forma da gente trabalhar. Inclusive agora nesse período de quarentena, a gente percebe como que algumas atividades conseguem se manter mesmo em home office, né? Consegue se manter mesmo à distância. O que é isso? É a globalização. Bom, mas se não existisse globalização, o coronavírus não seria uma pandemia. Possivelmente ele seria uma endemia ou, no máximo, uma epidemia. E já que ele se transformou numa pandemia, a gente também está usufruindo aí dessa globalização para se virar, para conseguir sobreviver, para conseguir estudar e trabalhar de alguma forma quem pode de casa. Tudo isso que a gente conversou aqui está em volta da globalização. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o meio ambiente, porque quando a gente fala em globalização, a gente está falando também numa sociedade do consumo. Lembra que eu citei o McDonald's? Você vai ver essas propagandas aí de McDonald's, essas propagandas também da Nike, da Adidas, ela está sempre estimulando um consumo. E é todo mundo que vai querer consumir esses produtos? Não, né? Tem culturas aí que não curtem essas coisas, que não acham legal, principalmente a cultura oriental. Então, tem culturas que ainda se mantêm com as suas características tradicionais, apesar dessa globalização. Mas, de fato, nós que estamos no Ocidente somos muito vulneráveis a essas propagandas da sociedade do consumo. E a gente quer sempre comprar coisa nova, a gente quer sempre trocar mercadoria, quer sempre atualizar, e isso vai gerando aí uma série de impactos ambientais, como, por exemplo, a produção exacerbada de lixo. E outro problema que tem a ver com o lixo, que é o destino do lixo, né? Tanto o destino do lixo quanto a produção de energia são dois problemas que todos os países têm. E são problemas que foram causados por essa modernização das nossas vidas, né? A chegada da máquina, a industrialização e agora essa globalização, tudo isso gera muito lixo. Por quê? Porque acelera a produção. E através dessa globalização, somos o tempo todo influenciados a nos tornarmos uma sociedade do consumo. A gente quer sempre ter aquele objeto que é para nós um objeto de desejo. E isso é o quê? Isso é uma influência cultural. Isso muda a nossa visão de mundo. E tudo aquilo que a gente objetifica na nossa vida tem sempre relação com o consumo. A coisa é tão alta, é tão intensa, que existem pessoas que escolhem as suas profissões não por aptidão, não por acreditarem que têm vocação, não por gostarem daquilo que estão fazendo, mas pensando sempre no aspecto econômico, até porque hoje tudo tem o seu valor, tudo tem o seu preço e nós somos sim uma sociedade do consumo. E o destino desse lixo, né, a produção exacerbada desse lixo, ocasionando problemas no destino desse lixo, é um problema ambiental. Outra questão também é a produção de energia. Nesses países que são muito produtores de tecnologia, Estados Unidos, principalmente a China, o Japão, o uso do carvão mineral ele é bem intenso. Essas termoelétricas, né, que queimam esse carvão mineral, elas são grandes geradoras de gases poluentes. E isso é um problema muito grande para o mundo, que vai o quê? Gerando o efeito estufa, o aquecimento global. Bom, o Brasil, por exemplo, ele consome muita energia de hidrelétrica. A hidrelétrica, ela não gera gases poluentes, mas ela muda o curso do rio. Ela faz com que áreas que não eram alagadas comecem a ser alagadas. E isso gera impactos humanos, impactos na fauna, impactos na flora, impactos ambientais, né, que envolve todo um ecossistema. Então, a produção de energia, ela também é uma questão que está inserida na globalização e nos permite também aí comentar sobre energias sustentáveis, né, formas de energia que não são poluentes, como por exemplo a energia eólica, a energia solar, a energia de ondas, a biomassa, tudo isso vai surgindo graças a essa ideia de sustentabilidade.
algo que nós conversamos também logo no início da quarentena, né? Quando falamos sobre conservação da natureza. Bom, eu fico por aqui sobre a globalização. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Eu espero que essa aula tenha contribuído bastante para o conhecimento de vocês aí, nesse caminho, nessa busca que vocês estão enfrentando aí rumo à vitória do vestibular. Nos vemos nos próximos vídeos. Um grande beijo e fiquem bem. Tchau, tchau.